Bibiane Belo. Somos aluna do terceiro BV do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Adélia Mendes e a gente vai fazer uma resenha sobre o livro Torto Arado. O livro foi lançado em 2019 por Itamar Vieira. Ele é um romance que mergulha nas raízes do sertão nordestino. É um livro que eu sou até suspeita para falar porque eu já li e amo. O que faz esse livro ser tão especial ao ponto dele ter tantos prêmios? Para te responder essa pergunta, eu vou te recomendar ler, porque só lendo você vai entender. O livro retrata a história de duas irmãs, Bibiane e Belonísia, uma sendo a voz e a outra o silêncio. Elas são duas irmãs negras que moram no Nordeste e a sua realidade é permeada por um traço na história brasileira, que é o racismo e a escravidão. Apesar da história ser muito séria e muito importante, também retrata coisas como, por exemplo, a coletividade, irmandade, lealdade, amizade, família e religiosidade. Vou falar sobre a biografia. Itamar Vieira Júnior é um escritor geógrafo e baiano, que atua também como servidor público. Ele alcançou destaque com o romance Torto Arado, obra que lhe rendeu prêmios importantes, como o Jabuti e o Prêmio Oceanos. Com sua formação em geografia e sua trajetória profissional no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Itamar teve contato direto com comunidades rurais e quilombolas, experiências que enriquecem suas narrativas, retratando com profundidade as vivências e dificuldades dos povos nordestinos. Agora eu vou falar uma curiosidade sobre a capa do livro. A fotografia original foi tirada em 2010 por um fotógrafo italiano, que é duas mulheres segurando dois facões de mãos dadas, e na ilustração que foi feita por Aline Bispo, que é uma brasileira, ela utilizou duas espadas de São Jorge, que significa proteção contra más energias, é também muito utilizada como amuleto, e ela também significa prosperidade e esperança, que tem tudo a ver com a história do livro. O tema principal é a luta pela terra e a sobrevivência em condições de trabalho praticamente escravos. Além disso, o livro trata das relações familiares e as resistências das comunidades quilombolas e rurais. De personagens principais temos as irmãs Bibiane e Belonísia. Bibiane, sendo a mais velha, ela quer lutar contra as dificuldades e opressão que o fazendeiro opõe com a comunidade e a sua família. Ela tem o instinto de justiça e liberdade. Por outro lado, Belonísia já é mais, digamos que na dela, também por conta de um acidente que aconteceu com ela, com uma faca, onde deixou a muda. E mesmo assim ela procurou na terra e nas tradições da comunidade um motivo para viver. Mesmo sendo a resistência silenciosa, ela tem muita força e ajuda a sua irmã nessa jornada. Ela também tem um vínculo muito grande com a espiritualidade. As duas vivem um dilema onde viver nessa situação dura ou lutar pelos seus direitos vão em frente, dando voz como se fosse a comunidade e a sua família. Eu vou falar sobre o resumo do livro Torto Arado. A história gira em torno de duas irmãs que se chamam Bibiane e Belonísia. Elas conviviam em uma fazenda que era em uma condição e a quase servidão. Após o acidente que deixou as marcas para sempre, elas começam a seguir caminhos diferentes que já eram sempre ligadas pela luta e pela ancestralidade. O Torto Arado nos mostra a atual realidade de trabalhos rurais, sem terras, sendo explorados, sem nenhum direito garantido e, de forma didática, explicita a realidade dessa gente que resiste à sobrevivência e às sombras da sociedade. Olá, meu nome é Amanda e a pedido do grupo da turma do terceiro ano BV, eu irei fazer um relato de leitura sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Eu fiz a leitura desse livro no ano de 2020, que foi o período da pandemia, em que Itamar havia ganhado um prêmio em Portugal com esse livro, e esse livro estava sendo lançado no Brasil. Ao final de 2020, o livro ganhou proporções assim
enormes na cena literária, sendo finalista e ganhador de prêmios literários importantes como o Jabuti e o Prêmio Oceanos também. Torto Arado, ele se levanta na cena literária contemporânea como um livro assim, de grande fôlego, por trazer questões, digamos assim, não são questões novas, mas com uma roupagem diferente. O livro trata de uma família que vivia em uma terra como uma espécie de arrendatários, né? Eles trabalhavam naquela fazenda e tinham o direito de viver em uma porção de terra. E o que eles produziam era também dividido com os seus patrões. E aí, ao longo da história, né, sem direitos, sem ganhos, eles tinham duas filhas, duas meninas, Belonísia e Bibiana, que a história também gira em torno da vida dessas meninas que, quando eram crianças, elas pegaram uma faca debaixo da cama, uma faca que pertencia à avó, e brincando, cortou a língua de Belonísia, que acabou passando o resto da vida com esse problema. E durante boa parte da vida, Bibiana foi a voz de Belonísia. Tudo que Belonísia pensava, Bibiana meio que adivinhava. Mas chega um momento da vida em que elas precisam cada uma seguir sua vida. E Bibiana acaba fugindo daquele local com um primo, em busca de uma vida melhor. E Belonísia fica. Nesse ficar, Belonísia acaba adquirindo um relacionamento que não é amoroso, assim, não foi um namoro, um casamento. Um roceiro, digamos assim, chama ela para morar junto e ela vai tentar a vida, mas assim, de maneira bastante difícil. Ele muito bruto e ela não era uma pessoa assim muito subordinada, então ela não se viu ali para estar cumprindo aquelas ordens, aquelas obrigações, e ela não aceitou passar por aquilo, enquanto Bibiana saiu, foi estudar e adquiriu uma consciência de classe, uma consciência social para lutar pelos direitos daquele povo, né? Então, a sociedade, eles eram de famílias negras, descendentes de escravos, e ao final do livro eles lutam para que aquela comunidade seja reconhecida como uma comunidade quilombola e eles tenham direito àquela terra que eles viveram durante muito tempo. O livro também perpassa por questões bastante complexas, como a questão da ancestralidade, da religiosidade, que traz muita questão dos encantados, das religiões de matriz africanas. Então, a família de Belonísia, ela é toda perpassada por esses rituais, digamos assim. A mãe, ela recebia uma entidade, a Santa Rita Pescadeira, durante muitos anos. E aí, até o final do livro, é essa entidade quem se vê perdida por causa de Dona Miúda ter morrido e ela ter perdido o seu cavalo, como eles diziam lá no livro, é o cavalo que ela montava. Então, quando Dona Miúda morreu, Santa Rita Pescadeira ficou meio que à deriva no mundo. Então, ela perpassa por alguns locais em busca de encontrar alguém que ela consiga se incorporar. O pai também, Zeca do Chapéu Grande também, era um curador que ajudava muito a comunidade mais carente, dando remédio, fazendo rezas, essas coisas. Então, assim, esse livro de Itamar, ele foi muito aclamado pela crítica, pelos estudiosos de literatura, como um livro que traz uma temática, a forma de abordagem dessa temática é bastante diferente, até pela formação do próprio autor. Ele é funcionário acho que é do INCRA, então ele conhece bem essas realidades do meio rural, então ele traz histórias com propriedade e essa história especificamente se passa em uma região da Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Claro que é tudo ficção, mas dentro do contexto do livro, Água Negra, que é essa fazenda que a família de Bibiana e Belonísia morava, ela fica situada na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. E é basicamente isso.